Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Mentoria 10K+. Aqui eu compartilho estratégias para você atuar com mentoria e consultoria de carreira ganhando mais de 10K por mês, independentemente de você estar ou não atuando como CLT. Eu sou a Simone Nomura, formadora dos melhores mentores de carreira do mercado, segundo a avaliação dos nossos clientes, e para mim são eles que importam. E hoje eu vou trazer algumas opções de produtos e serviços para você atingir rapidamente os 10K por mês atuando como consultora ou mentora de carreira. Vamos lá? Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que é a mentoria de carreira. A mentoria de carreira é a primeira fase de qualquer processo de mentoria eficaz. É a parte do processo de mentoria em que um profissional qualificado e formado nas principais ferramentas de assessment do mercado mapeia, aplica essas ferramentas em um profissional, fazendo o levantamento de todas as características individuais desse perfil e trazendo a consciência para o cliente de quais são os seus talentos naturais e soft skills e quais são os seus pontos de atenção, para que dessa forma ele passe a avaliar qualquer possibilidade de carreira e mercado, bem como culturas organizacionais as quais ele performará muito melhor. Nos Estados Unidos existe uma profissão que ela é análoga ao médico, só que este profissional ele não faz cirurgias e nem tratamentos específicos. Quando uma pessoa tem algum problema de saúde ou alguma dor ou alguma desconfiança, ela vai até esse profissional, passa por consulta, explica todos os sintomas que ela tem sentido e tem preocupado ela, e a partir dessa escuta extremamente atenta, ele faz uma solicitação de uma série de exames e o paciente faz todo esse levantamento, traz para ele e ali ele analisa minuciosamente cada um desses indicadores e encaminha esse profissional para ali um ou dois profissionais que tenham a relação com aquilo que foi apresentado nesse diagnóstico. Então, em vez de o paciente passar por diversos médicos e fazer aquela, carreata, ele já consegue ser muito mais diretivo e assertivo no tratamento desse seu problema. E a mentoria de carreira tem um papel análogo aqui, porque nós não precisamos ter 50, 60 ou anos, As pessoas têm essa crença de que o mentor de carreira ele precisa ser um profissional extremamente sênior. Não, o mentor técnico sim, o mentor de carreira não. Ele precisa ser especialista em desenvolvimento humano e ele precisa ler melhor do que ninguém todas as fases desse diagnóstico e orientar o cliente para que ele tome a melhor decisão de carreira. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês aqui. Então, com a mentoria de carreira é a mesma coisa. Você, como profissional de mentoria de carreira, você precisa ter uma excelente formação e eu recomendo sempre as melhores ferramentas do mercado para que você traga para o cliente exatamente todos os pontos ali daquele relatório que confirmam a percepção. Então, às vezes o cliente vem e fala assim: Simone, eu quero ser líder. Eu quero me tornar um líder melhor. E depois que a gente faz esse mapeamento todo, a gente traz para ele: olha, se você quiser se tornar líder, você precisa fazer isso, isso e isso. Ou você está patinando hoje na liderança porque você tem este ponto de atenção. Mas a sua grande fortaleza é aqui em análise, estruturação. A sua introversão te favorece neste ponto aqui de análise. A sua parte relacional, ela é muito mais frágil. Então, para você se relacionar, você vai gastar muito mais energia do que fazendo cálculos, como já aconteceu com uma
uma cliente nossa. E depois que ela analisou tudo que ela tinha de fortaleza, tudo que ela tinha de ponto de atenção e possível desenvolvimento, ela olhou e falou assim: nossa, Simone, se eu for para esse lado aqui de gestão de projetos, eu vou conseguir controlar, analisar indicadores, fazer todo o mapeamento e vou precisar menos trabalhar em desenvolvimento, menos motivando as pessoas, eu vou acabar trabalhando mais nos bastidores, que é a parte que eu mais gosto, e pensar que talvez para eu crescer eu precise estudar ainda mais esses indicadores, ferramentas. Nossa, isso me dá uma alegria grande. Então, de repente, a liderança não seja para mim. E ela fez uma transição de carreira. Até quando ela fez o processo de entrevista, perguntaram para ela: escuta, mas por que você quer mudar? Hoje você é líder de atendimento ao cliente, agora você quer ir para gerenciamento de projetos? Ela falou: olha, porque eu fiz uma ferramenta de assessment que mapeia tudo assim, assim, assado, e explicou tudo o que ela tinha descoberto sobre ela mesma. Aí ela fez uma visita ao seu histórico profissional e ela lembrou que os momentos em que ela foi mais feliz e mais trouxe resultados para a companhia foi quando ela usava realmente essa parte analítica da personalidade dela. Então, todas as vezes que ela mostrava isso na entrevista, as pessoas: olha, faz sentido. E nesse processo de transição, ao mesmo tempo, ela passou em 2 processos seletivos. Ela estava aqui em São Paulo e hoje ela mora lá no Rio Grande do Sul, que foi a melhor oportunidade que ela encontrou. E ela está feliz da vida, ela vive mandando mensagem, vive falando quando ela é promovida ou ela recebe algum mérito. Então, o diagnóstico serve para que a gente oriente o cliente, ele tenha consciência de quais são os pontos ali que, se ele colocar um pequeno esforço de desenvolvimento, ele já terá resultados excepcionais. Porque muitas vezes o nosso cliente fica tentando se encolher, para caber em alguns cargos e algumas culturas organizacionais que não são para ele. Então, a gente acelera desde o start essa autoconsciência para que ele consiga planejar de forma mais eficaz. Às vezes acontece de o cliente vir e falar: olha, Simone, eu quero muito atuar aqui, olha, nessa parte de gestão de pessoas. E a gente faz o mapeamento e a gente confirma a percepção dele. Olha, exatamente, você se daria super bem nessa frente aqui, mas você tem alguns skills e talentos que se enquadraria também brilhantemente nessa área de experiência do cliente. Então, além de ele saber que, de fato, ele está indo para o caminho certo, ele ainda consegue identificar outras possibilidades que ele jamais havia imaginado. Então, saindo desse processo de mentoria de carreira, ele pode buscar mais informações de outros mercados, avaliar isso. Se ele tiver um networking bacana, ele pode acessar a rede dele. Caso ele não tenha, ele pode conversar com você para que você traga esses profissionais especialistas de mercado para bater um papo com ele, e dessa forma você vai ajudá-lo a expandir a sua visão e as suas oportunidades de mercado. Então, a grande confusão entre mentoria de carreira e a mentoria normal, comum, que muito mercado se fala, é que quando o nosso cliente busca um mentor de carreira, ele diminui as chances de erro, Porque o grande objetivo da mentoria é acelerar o processo de desenvolvimento do cliente para que ele atinja o resultado que ele deseja o mais rápido possível. Sem a nossa parte no processo, pode ser que ele chegue lá e perceba que não é isso que vai fazê-lo feliz. Ou ele chegue lá e ele percebe que ele tem uma performance mediana e isso cause uma angústia nele e ele não saiba por que ele está assim, Porque ele atingiu o objetivo que ele achava que era o melhor para ele, mas chegou lá, não era aquilo. E aí ele volta, recalcula a rota e vai por um outro lado. E pode ser que ele erre novamente. Então, se o profissional tem ali, 22, 23, 24 anos, não tem problema, ele pode ir nessa tentativa e erro. Eu acho que, inclusive, é saudável para ele ter um pouquinho de bagagem, entender um pouco como funciona o mercado de trabalho, mas a partir do momento em que ele já passou dos 30, ele não pode mais perder tempo. Ele precisa ser muito estruturado, estratégico, e o nosso mapeamento vai ajudá-lo a mitigar erros.
E o que é bacana, né? O cliente faz esse primeiro mapeamento comigo, Simone, e ele fala: Simone, não sei se eu vou para a parte de RH ou se eu vou para a parte de experiência do cliente. Eu busco dois especialistas de mercado para bater um papo com ele, e esses profissionais vão falar todas as maravilhas de se trabalhar, por exemplo, no RH, mas também todos os pontos que são mais burocráticos, são um pouco difíceis, né? Então a gente faz isso tanto do RH quanto da parte de experiência do cliente. E aí o nosso mentorado vai para casa, reflete, pensa, pode ser que ele queira mais opinião, aí a gente busca novamente outros profissionais para bater um papo com ele, e aí sim ele toma a decisão. Simone, gostei muito da sugestão daquele rapaz que trabalha com experiência do cliente, o Giovanni, eu acho que eu gostaria de seguir a minha mentoria com ele. E aí, qual é a oportunidade do mentor de carreira? Você vai passar todo esse diagnóstico do seu cliente para o mentor técnico e vai explicar para o seu mentor técnico qual é o perfil de aprendizagem desse cliente, quais são os principais pontos de atenção ao desenhar uma experiência de desenvolvimento para ele. Alguns perfis, eles precisam de um acompanhamento mais próximo, semanal, outros perfis quinzenais, outros mensais, porque o ser humano ele é muito diferente, né? Então a gente sabe, por exemplo, que perfis D e que são perfis mais arrojados do DISC e tem relação também com os temperamentos, né? Que é o colérico e o sanguíneo. Esses com pequenos estímulos eles já destravam, mas já outros perfis precisam de um acompanhamento semanal, senão o engajamento cai, senão eles acabam não cumprindo as atividades estruturadas para ele. E o mentor técnico, entendendo exatamente todas as regras do mentorado, vai ter um outro olhar no desenho dessa experiência e dessa orientação profissional, né? Então, se eu explico para ele, olha, esse cliente precisa ser mais detalhado o plano de desenvolvimento, você vai precisar fazer follows semanais antes do próximo encontro, é importante você utilizar algumas ferramentas para que ele se sinta seguro na execução, e já outros mentorados eu posso falar, olha, esse daqui você pode estruturar uma meta mensal, no máximo relembrá-lo 2 dias antes do próximo encontro, e provavelmente ele vai te trazer os entregáveis de forma bem sucinta, né? Então, se você precisar, por exemplo, que ele faça resenhas ou que ele faça resumos de cursos, combine uma data base para ele subir isso num drive, vai acompanhando, mas dê espaço para ele, porque se você ficar muito em cima também, ele pode se sentir sufocado e pode acabar desistindo durante o processo de mentoria. Então, quando a gente passa até a forma como as pessoas adquirem o conhecimento e quais são os estímulos que funcionam para ela, alguns perfis são mais de livro, outros perfis odeiam livro, alguns perfis são mais visuais, se conectam mais com filmes, com podcast, já outros gostam ali do teórico mesmo, né? Temas abordados de forma mais profunda. Então, tudo isso vai fazer diferença na hora da orientação e também da mensuração dos resultados. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque a mentoria de carreira, ela não é uma ciência exata. Eu vou ensinar você a enxergar oportunidades. É como se eu desbloqueasse o seu óculos e você conseguisse observar oportunidades de desenvolvimento e solução de problema sempre que tiver relação com desenvolvimento humano, comportamento, gestão de conflitos. Então, sempre que envolver soft skills, a nossa ferramenta consegue abordar e explorar isso. Assim, você vai conseguir acelerar o seu processo, a sua chegada aos 10K+, tanto dentro da empresa, porque você vai aumentar o seu valor percebido dentro da organização, e também ganhar esse valor fora da organização, atuando com uma consultoria independente.
Quando você assume esse olhar de identificação de problemas, você consegue se antecipar e se apresentar como uma solucionadora de problemas. Quando você desperta esse olhar de oportunidades, você desbloqueia aquela crença de que a carreira é algo linear. Eu preciso seguir como analista de RH pleno, depois eu vou me tornar sênior, depois eu vou para coordenação e especialização. Não, gente, na era do conhecimento, você pode sim ter uma carreira linear dentro da empresa, mas você pode atuar como palestrante, como consultora, como mentora, você pode desenhar trilhas de desenvolvimento para consultorias, você pode fazer simulações de entrevistas também para consultorias de recolocação, caso você não queira abrir a sua. As oportunidades, elas são infinitas. Por exemplo, só este mês de maio, eu fechei mais de R$30 mil com a minha consultoria em mentoria de carreira. Olha só, e foi algo que eu fiz de forma muito natural. Há 2 anos, quando eu me tornei mentora de carreira, fiz a formação, desenhei a experiência do meu cliente, pilotei, comecei a falar nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, sobre recolocação, sobre carreira, sobre tudo ser oportunidade de monetização. As pessoas começaram a associar o meu nome, a minha marca, né, o nome da minha empresa, a carreira, desenvolvimento, empregabilidade, empreendedorismo, e a partir desse momento começaram a me surgir oportunidades para dar aulas em universidades, já fiz palestras em escolas onde tinham alunos terceiranistas, né, prestes ali a prestar vestibular, Enem. Então bati um papo com eles, expliquei a forma como eles poderiam estruturar, né, os seus próximos passos, identificando quais são as preferências em termos de matéria, em termos de atividades, quando eles não estão na escola. Enfim, você pode trabalhar com workshops, com palestras sobre plano de desenvolvimento individual, plano de carreira dentro das empresas. Eu também passei a dar aulas sobre oportunidades de negócio e empreendedorismo na era do conhecimento, né? Então, quando você começa a trabalhar como mentora de carreira, você vai pegar ali o seu primeiro cliente, se o seu cliente for da área de compliance. Para você orientá-lo, além de você entender todas as características e aspirações dele, você vai precisar analisar o mercado, né? Então, por exemplo, um cliente que eu tinha ele era técnico de segurança do trabalho. E ele falou assim para mim: olha, Simone, eu tenho um problema, eu só atuo dentro da organização porque é obrigatório ter alguém em segurança do trabalho. Então eu percebo que lá dentro ninguém me valoriza, ninguém valoriza o tanto que eu estudei. Então a minha remuneração é isso daqui, a empresa não faz aquilo que eu recomendo, ela só faz o mínimo que está ali na legislação, e isso me dá um grande desconforto, porque eu já estou na empresa há 5 anos e o meu salário, e tudo que eu quero fazer para melhoria é vetado, porque não é visto como uma prioridade dentro da empresa. E aí ele me trouxe esse caso, eu olhei os estudos, os cursos que ele havia feito, ele já queria fazer uma outra pós-graduação nessa frente, então eu comecei a estudar todo esse mercado, né, de segurança do trabalho. E aí ele tinha trazido para mim, eu falei para ele: olha, se essa consultoria fosse um sucesso, se você atingisse a sua vida ideal, né, ali na última fase a gente faz um plano, um mapa de carreira em que a gente une as aspirações de vida e de carreira do cliente. O que é que você atingiria, né? Eu perguntei para ele. Ele falou assim para mim: olha,
eu teria qualidade de vida, eu seria reconhecido pelo meu trabalho, eu ganharia 20 mil reais por mês. E aí ele detalhou lá tudo que ele tinha um sonho, né? E ao fazer essa análise de mercado, eu trouxe para ele que de todas as pessoas que cresciam nessa carreira, né, de técnico de segurança do trabalho, apenas 2% chegavam a essa remuneração depois de 20 anos de casa. 2%, né? A grande maioria nem se aproximava disso. E aí eu falei para ele, olha, é o seguinte, eu sei que você ama essa frente, sei que não é justo, sei que as empresas não valorizam, mas pelo meu estudo de mercado, as empresas não valorizarem é o que eu tenho como regra. Raras são as empresas que de fato valorizam e ouvem todas as orientações do técnico de segurança do trabalho. É justo? Na minha visão, não. Mas a gente tem que trabalhar com o cenário que nós temos. E aí, quando eu trouxe para ele esse estudo de 2%, ele falou, caramba, eu estou investindo tanto dinheiro nessa paixão para crescer nessa área, e você me trazendo esse cenário, eu não tinha imaginado. Mas as chances de eu fazer parte desses 2% é muito pequena. Eu falei, exato. Se você tem como meta 20 mil reais por mês, você vai precisar pensar em outras alternativas, né? Então, ele ficou chateado, saiu, passou por todo o ciclo de gestão da mudança e depois de 15 dias ele voltou e ele falou assim para mim, olha, Simone, eu analisei tudo que eu sei fazer, tudo que eu faço bem feito, tudo que eu gosto de fazer e eu tô pensando em largar esse trabalho e atuar como autônomo, fazendo reparos, fazendo pinturas, fazendo manutenção. O que você acha? Né? Então, nós pegamos ali os testes dele, olhamos e falamos, olha, você precisa de segurança. Né? Então, o ideal é que você tenha uma reserva financeira para manter todos os seus gastos de 6 a 12 meses. Aí ele falou, mas eu já tenho, gasto tanto por mês e eu tenho já 2 anos garantido, né, que eu guardo. Então, eu vou arriscar. E, gente, esse rapaz, ele tá super bem hoje, tá muito mais feliz, tem a liberdade de agenda, liberdade de horário, faz um trabalho muito bem feito, então ele tem sempre muitos clientes, qualquer coisa que você precisa dele, ele não tem data pelo menos em 15 dias, e ele está trabalhando dentro dos talentos dele, sendo remunerado, ele já tinha atingido os 20 mil reais por mês, só fazendo manutenção, começou a fechar projetos grandes também em firmas e empresas, e está super feliz. Então, o nosso papel é também conhecer o mercado. Só que você faz isso com um cliente, 2 clientes, 3, daqui a pouco você tem uma visão global do mercado de trabalho muito superior a de qualquer outro profissional, de qualquer outra área. E isso é bacana porque eu consegui fazer um estudo de como era antes as relações de trabalho lá na era industrial, como ela foi evoluindo, né? Como a era industrial e também a tecnológica aceleraram alguns processos, então muitas empresas fecharam, outras empresas surgiram. Qual foi o tipo de mentalidade que foi ganhando mais espaço no mercado de trabalho? Qual foi diminuindo? Trago sempre os estudos e as tendências do Fórum Econômico Mundial, atrelo isso às análises com os meus clientes. Então, clientes mais operacionais, às vezes eles não têm a visão sobre a necessidade de, a partir de agora, evoluir continuamente. Muitas pessoas vêm com a reclamação de a empresa não tem um plano de desenvolvimento para mim, e as empresas hoje, na era do conhecimento, elas têm pressa, né? Elas não têm plano de desenvolvimento, raríssimas exceções. Então, todas essas descobertas que você faz do mercado de trabalho, de áreas específicas do cliente, são ouro. Então, comece a falar sobre isso no YouTube, faça pílulas de conteúdo no LinkedIn, utilize isso para mostrar nas suas redes sociais que você não é simplesmente um mentor de carreira que faz análise de currículo, LinkedIn. Isso daí é excelente você saber,
Mas quanto mais específico e mais especialista você for, quanto mais diferencial você irá apresentar, maior será o seu valor percebido de mercado. Só que tem muita gente, muitos dos mentores de carreira que fazem a formação e ficam ali com vergonha, fala ali, né, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Gente, as pessoas não têm a habilidade de adivinhar. Talvez em algum momento elas viram que você fazia algo como mentora de carreira, naquele momento não chamou a atenção e aí elas vão esperar para ver se de fato o seu negócio vira, se de fato você traz resultado. Então por isso é importante você estar a todo momento falando o que você faz, qual é a sua transformação, trazendo cases dos seus clientes. Ponto importante, os clientes executivos, gerentes, líderes, C-level, eles dificilmente vão dar, tá, depoimento para vocês. E não tem problema. Por quê? Porque há muitos aspectos políticos envolvidos nesses níveis hierárquicos e tá tudo bem, tá? Vai pegando ali mesmo dos analistas, de alguns que talvez você tenha atendido pro bono, né? Algumas pessoas ali vão falar, poxa, foi tão fantástico esse resultado que eu quero falar. Então também não leve muitas coisas para o lado pessoal. Mentoria de carreira é negócio e um negócio espetacular. Então, a partir da sua formação como mentora de carreira, você pode fazer palestras sobre sabotadores mentais e o nível de coeficiente de inteligência positiva. Então, você pode fazer assessments, você pode fazer mentorias em grupos. Hoje, um dos principais problemas dos profissionais é a síndrome do impostor. E se a gente aumenta o coeficiente de inteligência positiva, as pessoas começam a perceber na prática como isso melhora o dia a dia delas, os resultados, a performance. As outras pessoas, vendo que ela evoluiu, vão buscar saber o que ela fez. Então, isso daí, gente, quando você presta um atendimento diferenciado, o efeito tração é natural. Então, eu já falei de palestras, já falei de aulas em faculdade, já falei de aulas em escolas, né, onde há alunos em fase pré-vestibular, já falei de mentoria de recolocação e transição de carreira, já falei sobre a mentoria de autoconhecimento e esse diagnóstico pré-mentoria técnica. E uma coisa que qualquer mentor de carreira pode fazer também é atuar nas frentes de desenvolvimento relacionado aos soft skills. Então, você tem de 5 a 6 sessões diagnósticas com o cliente e às vezes o cliente não sabe por que é promovido. Só que aí ele falta nas sessões, ele tem problema de planejamento e organização, sempre chega atrasado, ele é resistente aos feedbacks e aos apontamentos. Existem clientes que eles buscam você para que vocês façam o papel de mãe. Diga só o que eles estão desejando ouvir, né? Então, nossa mentoria de resultado, que faz com que você ganhe muito além dos 10.000 por mês, é uma metodologia séria. Então, se o cliente vier aqui, né, ele tem 2 anos ali de carreira. Ai, Simone, eu quero muito ser head de marketing, head comercial. Além de fazer o teste com ele, eu já identifico que ele não tem uma visão real das competências, habilidades e do quanto ele precisa se desenvolver para assumir essa cadeira, certo? Então, o que eu faço? Eu vou até o LinkedIn ou eu acesso algum dos meus profissionais que já atuam ali como head e eu analiso a trajetória dessas pessoas. Se você não tem um network muito extenso, você pode pegar ali alguns heads de algumas empresas análogas a essa que o seu cliente tem e você pode fazer uma análise de jornada. 2 anos como analista aqui, 3 anos e meio como outro analista ali, fez uma pequena transição aqui lateral, e aí você vai mostrar para ele que cada uma dessas pessoas tem 12, 11, 15 anos de experiência, 20 anos de experiência. Então, para que ele sente em uma cadeira de head, ele precisa ter ocupado ali
cadeiras menores que dê a ele uma visão do todo. Por quê? Se ele não conhecer todas as frentes, né, dessa cadeira que ele quer ser o head, provavelmente ali serão as lacunas, o calcanhar de Aquiles. E ele não vai conseguir fazer com que o plano estratégico da organização se realize de forma tática. Tá? Então, a gente não vai falar para ele, acredite nos seus sonhos, você tudo pode. Não é assim que funciona. E é por isso que a gente é bem remunerado, porque para ter conversas difíceis, você precisa estar muito bem embasado. E não é a Simone que diz para o cliente, né? É um estudo, um histórico de profissionais que alcançaram os objetivos que ele deseja. Quando a gente diz que essa pessoa não tem aptidão para vendas, a gente está analisando uma série de talentos. A gente mostra para eles quais são os principais talentos cognitivos de pessoas que são grandes referências nessa área. Então você mostra que, olha, esses são os talentos das pessoas que mais crescem, têm desempenho excepcional na frente de vendas. Você percebe que você não tem esses skills? Que os seus skills aqui são mais relacionados a esse, por exemplo, de marketing, de produtos, né, ou sei lá, enfim. A gente tem subsídios, evidências tangíveis para mostrar para ele que não é achismo, é ciência, é tecnologia. E quando a gente diz que ele é bom em algo, ele está sendo comparado a 197 mil pessoas em um estudo que durou mais de 7 anos. É algo muito sério. Agora, se ele não quiser aceitar, o seu papel é expandir a visão dele. Mas existem alguns critérios ali relacionados à psicologia, né? Muitos clientes precisam passar pelo processo terapêutico e isso não tem relação com você. Então, eu costumo publicar semanalmente conteúdos no YouTube. Aí as pessoas já conseguem perceber quais são os temas que fazem parte das minhas especialidades. Então, eu, Simone, por exemplo, já fechei algumas palestras para os próximos meses. Cada palestra eu cobro R$ 2.500 hoje, uma palestra de 40 minutos, com ali uns 20, 30 minutos de perguntas. Eu, Simone, gosto muito da área de comunicação, trago não só os estudos dessa área de conhecimento, da nossa ferramenta, mas todos os livros, todos os cursos, todas as mentorias que eu já fiz sobre o tema, eu vou aumentando ali e melhorando os meus produtos e serviços. Então, quando eu trabalho comunicação, eu trabalho perfis comportamentais, eu trabalho valores motivacionais, mas eu trago alguns aspectos de comunicação não violenta, trago alguns aspectos de inteligência emocional e assim eu consigo adaptar o meu tema de forma que ele abrace a dor do meu cliente. Então, às vezes pode ser um problema ali entre pares, né? Todos eles líderes, frente a uma nova diretoria. Pode ser o problema dos novos colaboradores que não estão conseguindo engajar e se motivar ali na cultura organizacional. Então, toda oportunidade de negócio, eu apuro muito bem a minha escuta ativa e eu vou confirmando com o cliente as percepções dele e aí eu desenho a melhor jornada de desenvolvimento e trago para ele quais serão os possíveis indicadores. Então, pode ser tanto um NPS, pós-workshop, pode ser um aumento na pontuação da pesquisa de clima. Então, tudo isso, quando as minhas mentoras de carreira saem do meu processo de formação, eu oriento. Então, a gente senta, faz um plano de negócio e é algo que vocês também podem fazer no futuro quando vocês ficarem muito expert ali em uma das frentes, né? Então, uma das minhas alunas, ela agora vai fechar um produto de mentoria de carreira voltado a fundadores de startup, né? Ela é uma das fundadoras de uma startup e ela vai fazer esse produto específico. Então, a gente vai sentar, eu vou entender ali todos os prós e contras dentro do produto dela. Isso é muito bacana, porque se vier algum cliente para mim que tiver esse objetivo específico, eu posso passar para ela
né? Então, muitas pessoas têm medo dessa coisa da competição, de participar de ecossistemas aí de mentores de carreira. E esse grupo, ele é riquíssimo, porque a gente troca muito cliente e a gente tem colecionado resultados. Um outro produto que eu falei aqui é o processo de recolocação e transição. Geralmente, as pessoas que nos buscam, elas estão desesperadas para conseguir recolocação. Então, o que nós fazemos? Um plano de mentoria Pocket de 3 sessões. Nós não fazemos o mapeamento diagnóstico nesse momento, porque geralmente o cliente está desesperado para fazer a transição. Mas o que é bacana desse processo? Ele custa hoje próximo de R$1.000. São 3 sessões, então 3 horas, né? Às vezes a gente estoura um pouquinho porque a gente gosta sempre de entregar mais para o nosso cliente. Mas se você analisar friamente, com 10 clientes, você já atinge os 10K mais, né? Você já ultrapassa os 10K por mês. Gente, para você atender 10 clientes em 3 sessões por mês, são 30 horas. É muito menos do que uma semana de trabalho. Então, às vezes, a gente está aí no RH, está ali sofrendo, e o cliente de mentoria de carreira com foco em recolocação, ele, nossa, aparece assim, você não precisa nem prospectar. Porque 1, 2, 3 pessoas que você faz ali no começo da sua consultoria pro bono, essas pessoas conseguem recolocação e elas começam a te indicar. Então, assim, hoje eu já nem estou mais atendendo recolocação, mas eu tenho outras pessoas que fazem essa entrega para mim e a gente divide. Em caso de dúvidas em mercados específicos, elas vêm até mim, eu faço esse estudo para elas e dessa forma a gente cresce e monetiza juntos. Uma outra possibilidade, por exemplo, você é HRBP, você é referência no seu mercado, sei lá, você é gerente das BPs da sua empresa. Você pode fazer uma mentoria de aceleração do desenvolvimento delas em grupo, né? Então você pega ali, separa, desenha a jornada das suas mentoras em conjunto, 6 sessões, 7 sessões no máximo ali de 1h30 cada. Você junta 10 meninas, pensa em conteúdo, discussão em grupo, desenho de próximos passos. Vai fazendo essa estratégia e em 7 encontros você faz essa formação, consegue mostrar para elas quais são as fortalezas delas dentro dessa carreira, como é que elas podem, inclusive, se apoiar entre si, quais são as dores, quais são as diferenças de cultura organizacional, os grandes desafios, e aí você acaba otimizando as suas horas. Então, vamos lá. Então, você junta um grupo com 10 BPs. Se você cobrar R$2.000 por participante, lembrem, 7 encontros para essa mentoria em grupo. Você vai gastar de tempo, né, investido, 14 horas. 14 horas mentorando 10 meninas, você vai ter de retorno R$20.000. Né? Então, às vezes a gente está dentro ali da cadeira do RH, nós geralmente não temos muita relevância dentro do mercado, dentro da empresa, porque nós não atuamos diretamente ali no core, né? Então a gente é sempre visto ali de forma, digamos que marginalizada. Então a gente não consegue entender o nosso valor. Mas tudo tem relação com pessoas, gente. As pessoas trazem resultado, as pessoas engajam, as pessoas trabalham e dão a energia para o desenvolvimento e a ligação, a conexão entre as partes dentro da empresa. Então, isso é a força motriz de qualquer organização. E a maioria dos líderes não desenvolvem adequadamente sua equipe, não desenvolvem adequadamente os seus talentos. E as pessoas que têm muita vontade de crescer vão buscar esses planos de desenvolvimento aqui do lado de fora. Hoje, eu, Simone, cobro R$4.750 para fazer esse primeiro diagnóstico nos clientes e hoje eu foco em lideranças.
Tenho outros parceiros que trabalham comigo, o valor do ticket é menor, né? Mas eles atendem desde analistas, especialistas, e eu hoje foco em lideranças, porque sempre que estamos envolvendo gerentes, diretores, C-level, eu faço um movimento ali, né, no networking maior, faço uma análise de mercado profunda. Em casos de multinacionais, eu estudo a cultura organizacional daqueles países, faço a comparação para entender se aquela dor que o meu cliente trouxe tem relação com choque cultural ou não tem, né? E tudo isso a gente consegue avaliar, seja pelo Glassdoor, seja por outras ferramentas de avaliação. Enfim, eu sempre vou refletindo e entendendo quem são as pessoas que poderiam me ampliar o cenário. Posso utilizar o LinkedIn para fazer conexões com pessoas dessa empresa de outras regiões, para entender. E parece que não, essas pessoas são muito solícitas pelo LinkedIn. Então, vá trabalhando isso nas suas redes, vai acessando as pessoas. Quando você conhece alguém muito bom que já trabalhou com você, converse com ele. Se você tiver uma oportunidade de fazer essa mentoria técnica com ele, remunere, né? Isso daí vai fazendo com que você vá ganhando relevância, vá sendo lembrada na mente das pessoas e vá atraindo cada vez mais clientes, porque é impossível você não ter resultado atuando dessa forma. Então, hoje, tudo é oportunidade de negócio. O seu preço sempre vai ter relação direta com o resultado do seu cliente. Se um cliente olhar para você e falar assim, ai, mas R$4.000? Nossa, que valor alto, né? Gente, não é alto, né? A última pessoa que eu orientei, ela aumentou o salário dela em R$4.000. Gente, todos os meses agora, ela vai ter R$4.000 a mais no salário dela. Isso daqui foi um investimento, porque a gente expandiu a visão dela e um ponto relevante, a gente ensinou ela a pensar estrategicamente. Ela nunca mais vai voltar ao estado inicial. Hoje ela já entendeu todas as novas regras do mercado, já entendeu, por exemplo, que para ela fazer uma movimentação, ela depende da inteligência artificial do LinkedIn, né? Então, tudo isso fez com que ela aumentasse, né, o seu poder com relação à gestão da própria carreira. E isso não há dinheiro que pague. Vai chegar um momento da sua consultoria de carreira que é um pouco o que está acontecendo comigo agora. Então, esse mercado ele é tão rico, gente, que há 2 anos eu estava engatinhando. Eu fiz o meu primeiro produto, recolocação, currículo no LinkedIn, e eu fui ampliando isso. Então, o primeiro passo é: desenhe o seu primeiro produto e comece a falar sobre ele. Não tenha medo de ser repetitivo, não tenha medo de ser chato, não tenha medo de as pessoas pararem de seguir você no LinkedIn. Lembre, eu quero os 10K+, eu quero meus boletos pagos, eu quero ter flexibilidade de horário. Essa semana foi uma semana horrível aqui em São Paulo, muito frio. Gente, eu levantei da cama todos os dias às 11 da manhã. Por quê? Porque eu quis, né? Aí eu posso trabalhar até às 11 da noite porque eu gosto, né? Sem ninguém para me censurar ou para ninguém ficar mudando de estratégia sobre o meu trabalho. Então, se hoje eu sentei, eu vou mapear a experiência do meu cliente no produto recolocação e eu consigo fazer, eu tenho liberdade, né? E isso vai fazendo com que eu ganhe corpo. Eu cheguei num momento que eu não tinha mais agenda. Então, ou eu formava novos mentores para atuarem comigo e a gente ganhar braços de atendimento, ou eu ia ficar ali nesse crescimento limitado. Aí por que eu estou falando isso para você? O primeiro passo para você montar uma consultoria e mentoria de carreira de sucesso é a ideia, gente. Então, qual é a minha trajetória? O que é que eu sei fazer? Se você sabe fazer recrutamento e seleção, você já pode fazer uma consultoria de recolocação e transição de carreira, tá? Tive a ideia,
Tá, Simone, mas por onde eu começo? Coloca aqui, vendi hoje a minha mentoria. Quais são os passos que eu desejo que o meu cliente passe até o último dia de encontro? Eu vou primeiro mandar um e-mail, preciso ter contratos, quando ele devolver o contrato assinado com ok, eu já vou marcar as 3 sessões de mentoria. A primeira sessão, o que eu vou fazer nessa sessão? Qual que é o objetivo? Né? Ele vai entrar nessa sessão sem um conhecimento? Com o que de conhecimento ele vai sair dessa sessão? Então, a primeira coisa é ter a ideia e desenhar o protótipo. Segundo ponto, põe data. Eu vou ter aqui uma semana para desenhar a experiência do meu cliente. Vou fazer o melhor dentro dessa semana, porque a partir de segunda-feira eu vou pilotar. Simone, como é que eu vou conseguir o primeiro cliente? O primeiro cliente você vai pegar uma pessoa que está desempregada e vai falar, escuta, estou pilotando um novo produto e serviço da minha empresa. Você não quer se voluntariar? Eu não cobro nada de você, mas eu vou pedir que você me dê o seu feedback mais sincero. Gente, comece sem enrolar. Pode ser que ele te dê um feedback do tipo, não precisa melhorar nada, ou pode ser que ele fale, olha, acho que a comunicação ficou um pouco truncada, ou achei que as sessões estavam muito próximas, se fosse, de repente, 7 dias de diferença, e aí você vai melhorando, tá? Não espere ficar perfeito para começar, esse é o primeiro passo. Validou? Começa a vender e sempre estruture sua meta. Então, se você ainda está no RH, talvez você tenha ali, 2 horas por dia. Pense, se eu atender 2 horas por dia, quantos clientes eu vou conseguir na semana? Quanto em reais isso vai me dar de retorno? É um valor ok ou eu gostaria de mais? A partir do momento que a sua agenda já está repleta e o seu valor de entrada está limitado, é hora de você pensar em escalar. Como é que eu conseguiria ganhar mais braços, ganhar mais dinheiro com menos esforço? Então você pode pensar em um infoproduto, ou você pode formar outras pessoas e pagar uma porcentagem. Há muitas pessoas que não gostam de aparecer nas redes sociais e são excelentes mentores, então você pode, por exemplo, vender a mentoria e repassar para que essas pessoas entreguem, elas vão entregar com uma qualidade excepcional. Caso elas tenham dúvida, elas vão ter a segurança de que você é uma mentora mais senior, vai conseguir ajudá-la nesses impasses e todo mundo cresce, todo mundo monetiza e vamos ganhando mercado. Então não tenha medo de começar, de arriscar. E se você percebeu que você tem um gap ali, seja na sua comunicação para venda, ou na sua comunicação para marketing, ou na sua parte financeira ali da imprensa, peça ajuda. Daqui a pouco você começa a crescer, pode contratar uma assistente virtual, pode de repente se juntar com outro mentor de carreira que tenha essa habilidade que você não tem, vocês façam uma parceria. Na era do conhecimento, tudo é oportunidade de negócio. Basta que alguém tenha um problema e alguém tenha a solução. Não é necessário que você tenha inicialmente um CNPJ, um MEI. Então, você pode ir testando. Se alguém tiver um problema e você tiver a solução, já existe a oportunidade de monetização. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para vocês curtirem, seguirem. E, semanalmente, tem dicas aqui sobre desenvolvimento humano, mentoria de carreira, consultoria e negócios. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!